Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando a nossa aula aqui do Agile 1.4 Flex, falando sobre a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico deste veículo da General Motors. Vamos lá. Rotação versus densidade, ou, tecnicamente falando, rotação por densidade. E por que aí a foto de um sensor de rotação? Para lembrar da rotação, obviamente. Mas por que isso? Para identificar, pessoal, que a base que o módulo usa para calcular, tá, quantidade de combustível que vai ser injetado, avanços de ignição e outros controles, é usado essa relação da rotação do motor pela densidade do ar admitido pelo motor. Essa é a grande questão. Porque assim, como que acontecia num carro carburado? Conforme o ar passava pelo carburador, ele ganhava velocidade no difusor e lá no Venturi era arrastada uma quantidade de combustível limitada pelo giclê, que ia dar uma proporção, uma razão estequiométrica de partes de ar para uma parte de gasolina ou de partes de ar para uma parte de álcool. Beleza? Beleza. Como que é na injeção eletrônica? O módulo tem que saber a rotação do motor e quanto de ar está entrando no motor. Por isso que é rotação versus densidade, ou rotação por densidade do ar admitido. Pessoal, é um cálculo feito pela ECU. E usa para isso, base, alguns sinais de entrada, alguns sensores muito importantes. E pega esses sinais, joga na sua memória, para poder calcular corretamente qual é essa quantidade de ar que está entrando no motor. Essa é a informação principal para o motor. É rotação, claro, para mapear tudo, e quanto ar está entrando. Porque você sabe quanto ar está entrando? Pessoal, o módulo não é uma calculadora, é um calculador. Se sabe quanto de ar está entrando, é só calcular quanto de combustível precisa para ser injetado. A pressão da linha de combustível é constante, é uma só. É só calcular o tempo de injeção. Se eu deixo o bico aberto 1 segundo, vai injetar um monte. Se eu deixo aberto o bico, milissegundos, vai injetar menos. E aí vai se adequando essa mistura. Isso que é o importante entender, que rotação por densidade é isso, para o módulo poder calcular quanto de ar entrou, automaticamente comandar os injetores na quantidade proporcional exata, para injetar só aquilo que é certo para este ar que entrou no motor, tá? Por isso tem a imagem do sensor de rotação do motor. Rotação por densidade. Nesse sistema da Delphi, Delphi sistema do Agile, temos a ECU calculando os mapas da injeção de combustível flex e os mapas da ignição pela formação dos sinais de rotação, MAP e temperatura do ar. Observaram que para esse cálculo básico, o sinal de densidade, o módulo usa poucos sensores. O MAF também entra nessa relação aqui do Agile. Se a Agile tem MAF, também entra. Agora a temperatura da água não entra, borboleta não entra, sonda não entra. A sonda entra mais para afinar a mistura. Não entra para calcular a quantidade de ar que está entrando. Ele precisa da rotação, obviamente. O MAF, que é massa de ar. O MAP e o temperatura do ar, que calculando vai chegar quase na massa do ar. Mas o módulo precisa disso. Dessa informação
de quanto ar está entrando no motor para poder calcular exatamente quanto de combustível será injetado. Então é uma informação muito importante, tá? Aqui na telinha, a bobina de ignição desse carro, né? Por quê? Não é só combustível que é injetado, também é mapeado a ignição. E é muito importante, né? A ignição é de extrema importância, porque adequa também a questão de queima. Adianta o ponto, né? Atrasa o ponto, e aí vai se aprendendo, vai se melhorando a cada funcionamento. Bom, ignição também é controlada pelo módulo e também apresenta muitos problemas. Vamos lá. Um sistema mapeado do tipo estático. Opa! Por que mapeado estático? Mapeado, porque quem adequa aí os avanços e atrasos é o módulo da injeção. Por que estático? Porque é parado, né? A ignição fica parada, não tem distribuidor. O módulo calcula diretamente e comanda o negativo da bobina. E, aliás, são dois negativos, né? Um negativo para a bobina que centelha 1 e 4, outro negativo para a bobina que centelha 2 e 3. Então, aqui temos uma bobina dupla. 2 em 1, né? Embora o mapeamento é separado. Cada parte da bobina tem o seu devido negativo, o comando negativo, o ângulo de permanência, adianto ponto, atraso ponto e por aí vai, tá? Então temos aqui o sistema estático, né, mapeado, assim é a ignição desse modelo, onde a bobina dupla tem o seu comando e mapeamento negativo, controlado pelo ECU com avanços e atrasos. Claro, né? Esse mapeamento vai ter que ter adiantamento, atrasa e por aí vai, né? Mas a bobina dupla, né, é um item que dá problema. Então, toma muito cuidado com o que compra, o que faz, porque muitas vezes o defeito é o cabo de vela e estraga a bobina. Muitas vezes o defeito é a vela gasta e estraga a bobina. Então é assim, tudo que for possível fazer de preventivo entre velas, cabos, fica tranquilo. Bom, e aliás, cabos nesses carros estraga muito, né? Afinal de contas, os cabos estão ali quase que embutidos, né, no coletor de escapamento. Já repararam isso, né? O cabo estraga bastante também nessa linha, tá? Vamos lá. Na sequência, se eu falei da ignição, né, que é mapeada, adequada, tem que se falar também da injeção de combustível. Afinal de contas, o sistema de injeção, né, o controle que o módulo faz em cima dos injetores, vai determinar a quantidade de combustível a ser injetada. E não se esqueça, né, esse modelo é flex. Trabalha com gasolina, trabalha com álcool, trabalha com a mistura dos dois em qualquer proporção. O mesmo bico injetor vai pulverizar álcool, vai pulverizar gasolina e vai queimar isso no motor. Claro que o módulo vai adequar o tempo de injeção. Quando estiver usando álcool, tende a injetar mais combustível. Quando estiver usando gasolina, tende a injetar menos gasolina. Então, também tem essa grande variação. Ou seja, a ECU do motor, o cérebro eletrônico, trabalha bastante. Mas está ali para isso, né? Ela está ali para, literalmente, para isso, para trabalhar bastante mesmo. Para adequar todo esse mapeamento. Olha aí, o sistema é multiponto, né? Tem um tubo distribuidor, e aí aparecem só dois, né? São 4 bicos injetores. Os 4 bicos injetores são comandados pela ECU, só que de forma individual, né? O comando dos injetores é individual, segue a ordem de ignição no seu momento correto, né? 1342, 1342, o tempo todo.
E temos essa injeção bem calculadinha. É preciso, né? Não tem jeito. Tem que calcular sempre exato. Quanto mais exato, menos perda teremos. Tá? Multiponto. O controle do sistema de injeção de combustível é do tipo multiponto e sequencial, com uma válvula injetora por cilindro e o controle individual pelos sinais da sonda lambda. Imagina isso, que pelo sinal da sonda, pessoal, dá para saber o funcionamento do motor. Se está falhando, se não está. Sim, é possível, sim. Pelo sinal, tá, que nós temos aí no funcionamento dos injetores, dá para se identificar se há ou não problemas. Muito simples, tá? Então cabe a nós estarmos sempre atentos a possíveis falhas, a possíveis problemas. E aqui, quem aparece agora? Vamos ver. Ah, o scanner ligado na memória deste Agile 1.4. Então está lá. Depois de feitos reparos no veículo, corrigidos os defeitos, entrou-se com o scanner e entrou na função apagar memória. Deu-se ok, logo em seguida, tchumba, aparece esses dizeres aí para vocês. Memória apagada. Não quer dizer que não vai voltar o defeito, né? Mas naquele momento, ele não está presente. Pessoal, quando você consulta um código de falha, ele dá assim, ó, falha presente. Vai, ventoinha. Esquece a ventoinha, né? Esquece o eletroventilador. Pense na falha. Se ele ligou a chave, ele já, pumba, já acusa. Tem um defeito presente naquele momento. Pode trabalhar para descobrir onde está o defeito. Tá? Nós temos em passados, significa que em algum momento esse defeito existiu. Aí fica registrado. Vai para passados. O presente é naquele momento, né? É meio que, tipo, instantâneo, né? É meio que instantâneo. E aí está, então, como apagar a memória no final do reparo do carro. Diagnose. São muitos os recursos que temos pelo scanner para adequação de valores nessa linha. E alguns de ajustes em recursos humanos e resets de alguns importantes parâmetros do mapeamento. Então é possível realmente ter muito cuidado, porque temos aí parâmetros para serem resetados, adequações para serem feitas, memória para ser lida, e tudo isso, né, no funcionamento regular aí desse Agile 1.4 Flex. Complicado? Não diria que é complicado. Ele tem aí alguns detalhes importantes para serem vistos, mas nada que seja complicado, seja difícil, coisa do gênero. Tudo é passível de conserto, passível de diagnosticar e, claro, fazer o conserto, né? Para aumentar o faturamento da oficina. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Sobre a ECU. Telinha de vocês. Conector pequeno, conector grande. Conector pequeno é o carroceria. Conector grande é o motor, né? Dois conectores, um pequeno e um grande. Fixação, perto lá da bateria. Temos aletas de ventilação. É necessário. Para alguns casos, se faz até necessário, tá? Então, se tem o que então aqui? A central, o cérebro eletrônico do sistema, tá? Vamos lá para fazer esse fechamento desse assunto. Dica! Mesmo sendo do modelo híbrido, a ECU, um módulo, possui aletas para troca de calor, ou seja, ela precisa trocar calor para manter a temperatura de trabalho sem riscos de danos. Tem que trabalhar fora também, né? Para não ter riscos de danos, por exemplo. É uma questão também de segurança. Belezinha? Vamos à perguntinha? Então vamos lá. A pergunta da nossa aula.
Pergunta: sempre há imobilizador nesse sistema? Será que tem? Será que não tem? E agora? Vamos à resposta, né? Resposta, né? Sim, é padrão original de fábrica, né? Isso existe há muito, né? Tempo, né? Então você tem o quê? O sistema de imobilizador presente no carro, aquele transponder dentro da chave de ignição, que ligou a ignição, a bobina antena lê esse código, capta o sinal, manda para o módulo, reconheceu? Opa, eu conheço esse cara. Libera o funcionamento do motor no quesito tempo de injeção. Então, é possível, claro, é possível. É um grande trâmite, né? A questão de saber como que é o mobilizador, como que ele funciona e por aí vai. Mas este veículo, o Agile, pegou bastante, né, no dia a dia. Ok? Muito bem, alunos do universo do mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. As perguntinhas que eu recebi aqui com o tema da aula. Vamos lá. Leandro Calegaro Gordilho. Olá, Escopino, boa noite. Para remover o motor, posso desligar o chicote apenas na unidade do controle eletrônico no conector M, conector lá do motor? Pode. Mas na prática nem sempre funciona bem, tá? Porque os chicotes acabam que dando voltas e na remoção do motor pode dar um pouco de trabalho. Mas se você conseguir retirar o motor com o chicote lá completo, beleza, só desligar do módulo. Pessoal, por isso que o módulo tem os dois conectores, tá? Para você ter um conector do módulo para o motor e um da carroceria para o módulo, tá? E outra também, né? Para manutenção. Ah, o carro pegou fogo, o motor. Tem que trocar o chicote inteiro? Avariou só o chicote ali da injeção. Só troca esse chicote que vai do módulo ao motor. Então, também ajuda um pouco na hora da manutenção, na hora de troca de peças, tá? Perguntinha, vamos lá. Do Ismael Antônio de Carvalho, lá da Evolution TAP. A bobina trabalha sequencial também? Essa bobina ela é de 4 torres. Ela é monobobina. Não, ela é bobina dupla. Então ela não trabalha sequencial. Trabalha com o sistema de centelha perdida. Então ela trabalha 1 e 4, 2 e 3. Claro, primeiro vai ser o 1, depois o 3, depois o 4, depois o 2. Mas a bobina vai ter sempre a centelha perdida. Ou seja, dá a volta. Centelha no 1 e no 4, depois centelha no 2 e no 3. Claro que só um deles que vai aproveitar, né? Ou o 2 e o 3, ou o 1 e o 4. Então, sempre tem a centelha perdida nesse caso, tá? Alessandro Tomás. Olá, professor. Tirei um cabeçote de um Agile porque freveu. Fiz o cabeçote e ele está com aceleração limitada em 4.000 giros. Passei o scanner e acusa sensor de fase em falha presente. O sensor de fase pode limitar a rotação? Com toda a certeza. Ou o sensor de fase está desligado, ou a correia dentada está com um dentinho fora de posição. Bom, como você tirou o cabeçote, a possibilidade maior é um dentinho fora da posição, tá? Então fique atento aí na montagem, confira direitinho, depois nos dê aí um feedback, nos dê um retorno a respeito do tema, tá? Então, se foi porque tirou o cabeçote, então seria realmente a parte de remontagem do carro. Nelson Benedito Borges perguntou: professor, não sei muito sobre o Agile, só que estou trocando o catalisador danificado de monte nesse motor 1.4 da GM e também a sonda 2. Seria algum defeito de fábrica? Seria algum recal? Bom, não são todos ágiles, tá? Mas, assim,
na faixa aí de 70 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, começa a acender a luz na injeção. O carro geralmente não dá sintoma, acusa a sonda 2 e muitas vezes acusa catalisador. A maior parte dos casos, o defeito é o catalisador. Na maior parte dos casos, tá? Mas já vi casos também de ser defeito de sonda. Agora, tem que fazer o quê? Fazer as medições. Esse catalisador, ele derrete uma parte dele de dentro, principalmente a parte central. Não saiu nenhum recal a respeito, tá? Mas pode-se aí perfeitamente fazer as análises, as medições, tirar a sonda 1, para ver se você enxerga pelo furo dela algo danificado. É legal também isso. Como o catalisador é uma peça fechada, né? E nesse caso vem junto com o coletor de escape, né? O que causa mais dificuldade ainda. Tira a sonda 1 e enxerga lá dentro. Você tem aqueles, né, endoscópios que conseguem enxergar lá dentro. Legal, melhor ainda, tá? Porque realmente danifica bastante. Então, geralmente, tirando a sonda, você consegue enxergar que lá dentro está meio desfarelado, faltando pedaço ou coisas do gênero. É muito comum, realmente. E não é uma peça barata, né? É uma peça relativamente cara. Belezinha? Vamos lá. A nossa tela de agradecimento. Chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado a todos vocês por fazerem parte do MEC, o seu universo do mecânico. Semana que vem, a próxima quarta, no Agile 1.4, o tema será subsistema de combustível. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Valclay Aquecimento para vocês. Meus amigos, hoje vamos falar mais um pouquinho, né, da nossa linha de válvulas, das nossas linhas de válvulas, eletroválvulas da Valclay, tá? A nossa 5525 e o nosso mais recente lançamento, nossa 1110.100, tá ok? Pessoal, muito importante nessas duas peças, a melhor dizendo, muito importante na aplicação, na manutenção desse motor flex, que é o seguinte: a grande maioria de problemas que nós estamos atendendo em campo aí de assistência técnica, por volta de seus 70% de problemas, que muitas vezes o pessoal acaba ligando para a gente, dizendo que é o componente que está com algum tipo de defeito, né? É a seguinte situação: esse motor, como nós já falamos em outras dicas, né? Esse motor flexível, o início de abertura da válvula termostática, quando o veículo abastecido no etanol, tá, pessoal? É a partir dos 100 graus, tá ok? Por isso o código 5525.100 significa que o início de abertura do componente no etanol, dessa válvula, começa aos 100 graus e a abertura total do produto Valclay, que já é homologado, acontece aos 114,5 graus, 8,5 milímetros, abertura total. Vale salientar, pessoal, se no sistema nós não utilizarmos um aditivo de qualidade em proporções corretas, o que vai acontecer? Né? A água, ela entra em ebulição a partir dos 100 graus. E se nós não promovermos, né, um aquecimento da água, fazendo com que essa água com essa solução não entre em ebulição, aí o que vai acontecer? Obviamente vai haver um excesso de pressão no sistema, fazendo com que haja vazamento, onde oferecer menor resistência. No caso, muitas vezes é aqui na vedação entre a válvula termostática e a carcaça. Ou até mesmo na carcassinha, onde ela vai ali no cabeçote, no bloco do motor, tá ok? Então toma muito cuidado com isso. Utilizar aditivo de qualidade, né? A água entra em ebulição ali a partir dos 100 graus. Então, se não estivermos utilizando um aditivo de qualidade, né, ou em proporções corretas, essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 e a válvula não vai ter nem aberto ainda, né? Ocasionando assim um defeito muito parecido que provavelmente seja a válvula termostática. Esse produto, né, pessoal, hoje em dia não tem como nós fazermos aquele teste de colocar a mão na mangueira inferior do radiador e superior e alegar que é o termostato que não está abrindo, porque a gente ressalta novamente, o início de abertura do componente é aos 100 graus e a abertura total ocorre com 114,5 graus, tá ok? Lembrando que existe um teste que nós podemos fazer a parte elétrica do componente com um chicotinho, abastecendo, colocando 12 volts no terminalzinho aqui da bateria mesmo e aguardando 5 minutos para verificar se o bypass aqui inferior abre, né, certinho no máximo em 5 minutos. A gente pede que esse teste não se estenda por mais do que 5 minutos,
porque nós estamos fazendo fora do habitáculo do termostato e a troca térmica é muito ineficiente, pode acontecer aqui a queima do elemento aqui, né, do elemento que vai, da resistência que vai aqui dentro. Tá ok, pessoal? Uma outra característica, essas dicas também valem para, né, esse novo produto nosso, a nossa 1100, que equipa o Ford K novo, né, e também o Ford Courier, tá? As características da peça Valclay, nosso conector ele é virado para cima, tá, pessoal? Aliás, melhor dizendo, fica na posição aqui vertical, enquanto que a peça original fica na horizontal. Isso não tem problema nenhum, tá, pessoal? É uma questão de projeto, tá? E as dicas técnicas que a gente acabou de passar aqui, da nossa 5525 de alumínio para o motor Zetec Rocan flexível do EcoSport e do Fiesta, também vale para essa nossa 1110.100. Tá ok, pessoal? Sempre tomando cuidado, né, pessoal? Sempre verificando aquela mangueira que sai ali da carcaça do termostato e vai até o reservatório, ela se entope com muita facilidade, mesmo porque tem alguns redutores de pressão na parte interna dessa mangueira. Tomar muito cuidado com o radiador, se a parte inferior do radiador do veículo não está parcialmente obstruída, né? Isso aí acaba influenciando na troca térmica do líquido arrefecedor. A cada ciclo do motor, essa água começa a voltar mais aquecida ainda para dentro do bloco do cabeçote. Tá ok, pessoal? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Arrefecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.